Vejam só, esses dois poemas, né? O primeiro, ele fala da questão como se fosse um trauma que ele teve em relação a algum amor. Ele mostra como se tivesse sofrido por esse amor impossível. Já no segundo poema, nós temos aí como se fosse uma lembrança da infância, que comparado ao primeiro poema é como se ele nessa época não sofria por amor, por ser criança. Aí a pergunta é, em ambos os textos, o sentimento que estimula os autores é: letra A comemoração festiva, nenhum fala de festa, aí não está se festejando nada, então a gente já descarta. B, a fixação na natureza, também não, há de se falar, né, da questão aí, principalmente nesse segundo poema, que ele fala das bananeiras, das tardes debaixo das laranjeiras, tal, mas aí não é o foco do poema. C, o amor saudoso, ambos falam sobre o amor. O primeiro fala, foi um amor que fez sofrer, foi. O segundo fala dessa questão do amor pela infância. Então vamos deixar essa C como uma possível questão certa. D, o presente de paz, também não. E letra E, o retorno à infância. Mas vê, o retorno à infância é falado apenas no último poema. O primeiro não se fala do retorno à infância. E a pergunta é, em ambos os textos. Então o que se encaixa melhor aí é a letra C, o amor saudoso, porque ambos falam do amor. Nós temos aí um texto em que o entrevistador pergunta ao entrevistado por que o Senhor é cético em relação às previsões sobre o aquecimento global. E esse homem aí, né, ele fala o porquê dele discordar da ciência. Então ele mostra alguns pontos de vista dele e tal em relação a isso. Aí no texto 2, nós temos aí que começa assim, ó: esclarecedora a entrevista com Borges Lomborg. No caso, ele já começa concordando, esclarecedora, né? Cada um de nós precisa se inteirar da realidade e agir com tenacidade. Então ele está concordando, dando ênfase ao que ele comentou do porquê discordar dessas previsões sobre o aquecimento global. Então a pergunta é, em relação ao tema discutido no texto 1, o autor do texto 2 apresenta uma posição. Vê, o autor do texto 2, que no caso o autor do texto 2 é o entrevistador, ele tem que relação em cima da fala do entrevistado? Ele apresenta uma posição conflitante? Ele age em conflito com a fala dele? Não. Ele age de forma contrária ao que ele fala? Não. Ele age de forma favorável ao que ele falou? Talvez, vamos ver. Ele age de forma irônica? Ele ironizou em algum momento? Não. Ele age de forma questionadora? Não, ele não está questionando nada que ele falou. Então a alternativa aí que se encaixa melhor é a favorável. Porque quando ele diz esclarecedora a entrevista com Borges Lomborg, né? Então cada um aí dessas falas que ele diz, ó, esclarecedora, cada um de nós precisa se inteirar. Então ele está concordando. Então se ele está concordando, ele está sendo favorável. Então letra C. Nessa questão 3, nós temos aí um texto, né, que é tipo uma notícia, mostrando que o prefeito de Nova Odessa fez a entrega de elevador, né, de um elevador com capacidade de carga de 215 quilos, e mostrando também que esse elevador, ele dá acesso, né, às cadeirantes, né, ele é, no caso, acessível aí às pessoas com deficiência. No texto 2, nós temos uma charge que infelizmente ficou um pouco apagada, seria a imagem de um cadeirante com dificuldade de entrar, passar em uma porta estreita. Do outro lado a gente tem um bebedouro e ele diz assim: não sou eu, é a porta que está apertada. Então é uma crítica, né, em relação aos lugares que não são acessíveis às pessoas com deficiência. Aí a pergunta é: a informação comum
a esses dois textos, o que é que tem em comum entre os dois? Letra A acessibilidade para pessoas com dificuldade de locomoção. Talvez, né? Vamos ver. B, a necessidade de elevadores especiais. Os dois textos falam sobre elevadores? Não. C, a utilização de banheiros públicos? Não. D, as inaugurações de obras públicas adaptadas para cadeirantes. A letra D, no caso, o primeiro texto, fala-se da inauguração desse elevador. O 2 não. O texto 2 não. Então, letra E, as instalações de bebedouros para cadeirantes. Também não. Então, qual é a que se encaixa melhor para os dois textos? A letra A acessibilidade para pessoas com dificuldade de locomoção. O texto 1 fala da inauguração de uma obra para pessoas com deficiência. E o texto 2 tem uma charge, que é uma crítica, né, em relação a locais que não estão adequados a essas pessoas. Nós temos nessa questão 4, né, o primeiro texto ele fala, é um texto informativo, falando sobre a questão da água, né, de como, o quanto ela é necessária, o quanto existe, o que cada pessoa necessita consumir, utilizar. Esse texto 2, nós temos aí uma música, né, uma música bastante conhecida, de Guilherme Arantes, que é sobre o planeta Água. Então, a pergunta diz, esses dois textos se assemelham quanto ao, letra A, ao espaço? Ambos falam do mesmo espaço? Não. B, sobre o gênero, eles têm o mesmo gênero. O primeiro é um texto informativo, o segundo é uma música. Então, são gêneros diferentes. Eles têm o mesmo objetivo. O primeiro, ele tem a função de informar. O segundo é uma música. Então, a música ela tem a função de divertir. Pode até ser de conscientizar, mas o objetivo principal da música não é esse. Ela tem a função emotiva. Lembra quando a gente estudou isso? Letra D. Sobre o tema, eles têm o mesmo tema. Qual é o tema do texto 1? A água. Qual é o tema do texto 2? A água. E letra E, eles têm o tempo igual? Também não. Então, a letra D, eles têm em comum o tema. Ambos falam sobre a água. Vejam só, esse texto aí, o texto 5, nós temos um texto falando da reinvenção do virtual. Então, mostrando a evolução das compras online, das lojas online, e o quanto elas são atraentes por conta da questão que você não precisa enfrentar fila, você não tem atendente do seu lado, você tem tempo para pesquisar, certo? O texto 2, nós temos dicas de como você fazer uma compra segura pela internet, tá? Então, relembrando, o primeiro texto está mostrando a evolução desse mundo virtual no setor de compras. E o texto 2 está mostrando a questão de dicas de como você não ser lesado nesse mundo virtual de compras. Então, a pergunta diz, nesses dois textos, as informações apresentadas, então, comparando novamente os dois textos, elas se assemelham-se? São semelhantes? O primeiro texto, ele é tipo, dando esse informativo no sentido de mostrando a evolução desse mundo virtual. O texto 2, ele é mais um texto de dar dicas. Então, eles não têm o mesmo gênero. Então, vamos deixar isso aí como pode ser, mas vamos ver se tem uma que se encaixa melhor. B, eles se complementam. O primeiro texto mostra a evolução do mundo virtual no setor de compras e o texto 2, ele dá dicas de como você não ser lesado, como você comprar bem nesse mundo virtual. Então, eles se complementam? Sim. O C diz contradizem, não, lógico que eles não são contrários. São iguais, igualam-se, também não são iguais e negam-se muito menos. Então, a gente ficou entre a dúvida da A e da B. Eles se assemelham, poderia ter uma certa semelhança, mas a que se encaixa melhor é complementa-se. Porque você recebe a informação e depois você vê dicas de como comprar de forma mais segura. Na questão 6, nós temos aí são dois poemas com um título sobre pedra. Vejam, esse primeiro nós temos aí um poema de Cora, né? Que ela fala que ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim, tal. E o 2, nós temos aí, você acabou de ler o poema das pedras de Cora Coralina, lê também os seguintes versos escritos por outro poema, Carlos Drummond de Andrade.
No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Se compararmos esses versos de Drummond aos de Cora, veremos que nos dois poemas foi usada a imagem da pedra para simbolizar o quê? Essa pedra simboliza afetividade? Não. Comodidade? Não. Dificuldade? O que é que uma pedra representa? Uma pedra geralmente é algo que você tropeça, algo que você cai, então é como se fosse uma dificuldade, algum problema, então algum empecilho. Então aí dessas alternativas entre afetividade, comodidade, dificuldade, fidelidade e simplicidade, a única que se remete a essa questão de problema e dificuldades é a letra C, né? Vejam só, esse texto 7 aí, ele mostra comentários, né, sobre o filme Avatar. E o próprio título já diz, Avatar tem recepção extasiada da crítica em sua Premiere. Então, cada revista aí, cada canal, cada comentário aí que fala, né, em vários países, falam a respeito do sucesso desse filme, né, Avatar. Então, a pergunta é, nesse texto, a respeito do filme, são apresentadas opiniões. Então, todas as opiniões que são dadas a respeito desse filme, elas são antagônicas, são contrárias? Não. Elas são complementares? Talvez, vamos deixar. São confusas? Também não. Contraditórias? Opostas? Então, se você perceber aí, antagônicas, confusas, contraditórias e opostas, elas têm o mesmo sentido. É óbvio que as opiniões não foram essas. Então, são opiniões o quê? Complementares. Cada um complementou uma opinião em relação ao sucesso do filme. Então, é a letra B. Essa daí, pessoal, até para tirar tiraria fácil por conta disso, que o sentido igual de 4 alternativas, não, óbvio que não seria. Porque se fosse a letra A C e a D e a E também estariam corretas. Certo? Vejam só, essa daí, no caso, é a 8ª questão, né? Graduação. Nós temos aí um texto que fala sobre uma nova profissão que ela não tem ainda nenhuma graduação referente a ela. Então, você pode ser formado em ciências da computação, engenharia eletrônica, até direito, para trabalhar nessa questão do mercado de perito forense, que no caso, são peritos caçadores de hacks da internet. Aí depois nós temos o texto 2, que fala onde trabalhar com essa profissão, certo? Aí fala das possibilidades de trabalho dessa profissão. Aí a pergunta diz, comparando-se esses textos, pode-se afirmar que os dois divulgam as possibilidades de uma nova profissão. Essa profissão de perito forense, aí do caso computacional, é uma nova profissão segundo os dois textos? Vamos deixar essa aí como uma possível certa, né? B, fazem referência à garantia de emprego no mercado. Eles garantem que você vai conseguir emprego? Não. Ele mostra que é uma nova profissão, ela está em campo, mas não vai se garantir que você vai conseguir emprego fazendo algum curso relacionado a isso. C, foram escritos com finalidades bem diferenciadas, os dois textos são bem diferentes? Não. D, mostram que a Polícia Federal precisa desse profissional? Precisa, mas não é o foco do texto, né? Principalmente o primeiro, né? O primeiro texto ele não fala dessa necessidade aí da polícia, desses profissionais. O segundo é que mostra que pode se trabalhar com a Polícia Federal e tal. Letra E, usam linguagem predominantemente computacional? Também não. Então, a letra A mostra que divulgam as possibilidades de uma nova profissão. Tanto tanto um como o 2, né? Um apresenta essa nova profissão e o 2 mostra onde você pode trabalhar com ela. Então, ambos mostram essa possibilidade dessa nova profissão.